Bom, vamos lá então. Eu peguei uma passagem do Evangelho, né, em Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Diante dessa passagem, vamos parar e pensar um pouquinho o que que o nosso coração está cheio nesse momento, né? Quantos de nós está passando aí por momentos difíceis, por apuros, por causa da nossa língua, né, e a gente nem se dá conta disso. Ou até, talvez, será que a gente não está reencarnado por causa da nossa língua, né? A gente precisa prestar um pouco mais de atenção o que que acontece na nossa vida quando a gente abre a boca, né, porque afinal de contas a palavra tem poder. E Deus, ele é perfeito. Ele nos deu uma boca e 2 ouvidos, né, que é para a gente ouvir mais e falar menos. Mas não, o que que a gente costuma fazer? Fala mais do que tudo, né, aí a gente reclama, reclama da vida, reclama do tempo, porque tá muito sol, porque tá muita chuva, ou seja, o clima nunca tá bom. A gente sempre reclama do trabalho, que nunca tá bom, reclama de relacionamentos, seja afetivos, seja familiares, seja com amigos, enfim, a gente reclama demais e tem pessoas que passam a vida reclamando, né, o tempo passa, a vida passa, e a pessoa entra dia, sai dia, e a pessoa continua reclamando. Eh, Sem contar o nosso gênio, né, nós temos um gênio ainda difícil de ser lidado, e assim como traz o evangelho, nós temos que lidar com as nossas más tendências, temos que controlar as nossas más tendências, né. Diante disso, eu trouxe uma historinha que eu acho bem interessante. Tinha um garotinho, né, que tinha um gênio bem difícil, e aí o pai deu para ele um saco cheio de prego e um martelo e disse que cada vez que ele perdesse a paciência, que era para ele ir lá na cerca, de madeira, e bater um preguinho. Toda vez que ele perdesse a paciência, ele ia lá e batia um preguinho. Aí no primeiro dia, o menininho bateu 37 pregos na cerca, né. E aí ele percebeu que o número era muito grande, que ele estava batendo muito, ele começou a prestar mais atenção, começou a se controlar, foi batendo cada vez menos pregos. Com o passar do tempo, ele foi cada vez mais diminuindo a quantidade de prego que ele pregava ali, né. Até que chegou um momento, né, chegou um dia que ele não bateu mais nenhum prego. Ele conseguiu controlar o gênio dele. E aí ele foi todo contente falar para o pai, né, que ele não tinha mais prego para bater na cerca. E aí o pai dele orientou ele o seguinte: para cada dia que ele passasse sem pregar um prego, que ele retirasse um, né. Então o tempo foi passando, o garotinho começou a tirar os pregos daquela cerca, né. E aí quando ele conseguiu tirar todos os pregos daquela cerca, ele foi todo feliz falar para o pai, né, que tinha conseguido tirar todos os pregos. E aí o pai chamou ele, levou até a cerca, pediu para ele prestar bem atenção naquela cerca de madeira, né, e falou: "Olha, você fez muito bem, mas dá uma olhada na cerca". Aí ele prestou atenção e viu que a cerca estava toda esburacada, né. E o pai falou: "Essa cerca, ela nunca mais será a mesma". E é mais ou menos isso que acontece, né, quando a gente fica irado, quando a gente fala sem pensar, quando a gente joga palavras ao léu, né, a palavra é como uma flecha, então uma vez que ela atinge a pessoa, ela pode marcar, ela pode machucar e pode causar, eh, enfim, fendas horríveis na pessoa, né, pode machucar muito as pessoas e pode deixar cicatrizes muito grandes nas pessoas também. Eh Por mais que você peça desculpa, por mais que
você tente consertar, ainda vai ficar aquela cicatriz, né. Uma ferida verbal, ela é tão prejudicial quanto uma ferida física. Por isso que a gente tem que controlar o nosso temperamento, a gente tem que controlar os nossos pensamentos, né. Por mais que a pessoa atingida, nós muitas vezes somos atingidos pelas palavras das outras pessoas, né, a gente tem que relevar, a gente tem que perdoar, a gente tem que tirar a mágoa, né, mas é um mal que acaba nos atingindo, né, não é uma coisa que nós procuramos, é uma coisa que nos atinge. Então, por mais que a gente tenha que trabalhar esse nosso lado também, nós somos muito responsáveis por aquilo que nós falamos, né, por aquilo que nós atingimos as pessoas. E o pior, né, é quando a gente usa a palavra para denegrir o próximo, para atingir mesmo com intenção, né. Difamação, chega a ser um crime, né, é um crime contra a honra de alguém, com a intenção ali de desacreditar a pessoa, de causar um mal na pessoa, na sociedade, para causar um desprezo público na pessoa, né. E diante disso, até trago o caso aí recente do ator Johnny Depp, que ele foi difamado pela esposa, talvez vocês tenham acompanhado aí nas mídias, né. Eh, e ele, né, por ser homem, por ser branco, quem é que acreditaria nele, né, um homem branco, rico, ah, seria mais propício acreditar na esposa, e a esposa difamou muito ele, ela inventou muita coisa e acabou com ele. Ele perdeu contratos, ele perdeu muito, muitos bens materiais, perdeu dinheiro, ele ficou com uma imagem muito marcada na sociedade, foi denegrido por outras pessoas que acusaram ele, né. E no fim o que aconteceu? Ele, com muita paciência, conseguiu gravar algumas situações da esposa e conseguiu provar que ele era inocente, né, ele conseguiu provar ali perante o juiz que a esposa falava: "Quem é que vai acreditar em você?", né, tipo: "Eu vou fazer o que eu bem quiser, eu vou acabar com você, porque quem é que vai acreditar em você?". E ele conseguiu provar isso, conseguiu provar a sua inocência, mas até aí, olha o mal que isso causou para ele, né. Eh, então, é uma situação bem complicada, por mais que ele perdoe, né, a esposa, se ele tiver essa capacidade de perdoar, de relevar e de seguir a vida, vai fazer bem para ele. E se ele não conseguir, né? E se ele carregar essa mágoa, e se ele começar a desejar mal, quantas encarnações, de repente, não será necessário para reverter essa situação? Isso, assim, falando de um caso conhecido, né, que repercutiu aí no mundo inteiro, mas quantos casos que não acontece no dia a dia ao nosso redor ou com pessoas que nós conhecemos. Às vezes a gente vê alguma coisa na mídia com alguém não muito famoso, mas casos que acontecem, porque hoje em dia está todo mundo com o celular na mão, qualquer coisinha a pessoa filma e joga na mídia. E a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas não, a gente vai lá e e aponta o dedo para a pessoa também, e às vezes a história não é bem assim, né. Pra vocês terem noção de como uma palavra, solta, né, uma palavra agressiva, pode causar não só nessa vida, mas um mal aí que pode perdurar por várias reencarnações, às vezes, né, talvez uma não resolva, talvez tenha que ter mais. Tá complicado, né. Isso é uma coisa para a gente parar e pensar realmente o que que nós estamos falando, o que que nós estamos fazendo com a nossa boca, né, com as nossas palavras, o que que tem no nosso coração, né. Imaginem a seguinte situação: peguem um copo, tá, imagina vocês pegando um copo e taca esse copo com toda a força que vocês puderem no chão. O copo vai despedaçar, vai virar caquinho, né.
Por mais que você pegue aqueles caquinhos, que você junte, que você forme um copo de novo, pede desculpa para o copo, né. Tem pessoas que são assim, nós somos espíritos em diferentes escalas de evolução nesse planeta, alguns mais frágeis, alguns mais fortes, alguns que precisam evoluir muito, alguns um pouco mais evoluído para ajudar os outros, mas dependendo de quem você fala, pode ser que você quebre a pessoa como você quebrou um copo. E por mais desculpas que você peça, a pessoa vai ficar com muitas cicatrizes, né, e até recuperar tudo aquilo pode ser muito complicado. A nossa língua é assim, a gente pode falar coisas, às vezes sem pensar, mas que machuca profundamente a pessoa. E dependendo, a gente pode destruir a vida de alguém. Basta alguns segundos, algumas palavras e a gente consegue destruir a vida de alguém. Isso quando a gente não provoca no outro, né, às vezes uma palavra que a gente fala, a gente acaba provocando e trazendo à tona a agressividade da pessoa, a revolta que aquela pessoa tem dentro dela, o medo que ela tem dentro dela, a inferioridade, às vezes, que ela tem, né. Então, como eu disse, o outro tem que se trabalhar também, mas uma coisa é você estar provocando tudo isso, né. E infelizmente, hoje em dia, ninguém ouve ninguém. Isso é um outro problema que nós temos na nossa sociedade, né. Leandro Carnal, que é um professor de história, né, muito bem conceituado, ele até brinca com isso que acontece na nossa sociedade, que ninguém ouve ninguém, né, como se você chega em casa e fala: "Ah, eu tô cansada". Provavelmente o que você vai ouvir do outro, né, é: "Ah, eu também". Aí você responde: "Tá, mas eu acordei às 6 da manhã". Aí o outro: "Ah, mas eu acordei às 5". Aí se você estiver conversando com uma pessoa, com um colega, um conhecido e fala: "Nossa, eu tô com uma dor de cabeça", aí a pessoa: "Ah, mas eu tenho um tumor". Ou seja, a coisa começa a ficar até competitiva, né. Ninguém ouve ninguém nos dias de hoje, ainda mais com toda essa facilidade de comunicação que nós temos, ninguém ouve ninguém. Por isso que nos dias de hoje, quem se dispõe a ouvir o próximo tem um diferencial muito grande, muito profundo em relação aos outros. Quando a gente para ouvir o que o outro está falando, às vezes a gente não precisa falar nada, né, se a gente não tem uma palavra de consolo, uma palavra amigo, uma palavra afável, mas só o fato de ouvir o que a pessoa está falando, já é um grande passo, porque às vezes a pessoa só precisa falar, ela só precisa desabafar em algum momento. E o que a gente tem feito? A gente não ouve. A gente quer colocar os nossos problemas, as nossas emoções acima daqueles da pessoa, né, aí começa a ficar até competitivo. Bom, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado agora como farmacêutica, né, vocês já vão entender, e eu vou falar um pouquinho do fármaco, né, em farmacologia, a gente diz que o fármaco é uma substância, né, quimicamente definida, uma estrutura quimicamente definida, e ela é dotada de propriedades aí farmacológicas, né, de interesse terapêutico. Por que que eu estou falando isso? Lá, ó, 400 anos antes de Cristo, mais de 400 anos antes de Cristo, né, Platão, que era um discípulo de Sócrates, ele escreveu um diálogo aí, Fedro, né, e ele diz nesse diálogo que a linguagem é como um fármaco, né, uma palavra grega aí, e esse fármaco, ele quer dizer fármaco, né, mas ele colocou que ele pode trazer tanto o bem quanto o mal, né. É algo que poderia manter a vida ou que poderia até causar a morte. Ou seja, ele poderia ser tanto um remédio quanto um veneno. Que o fármaco hoje, se a gente for numa drogaria e pegar qualquer medicamento da drogaria, qualquer produto da drogaria, e ingerir numa quantidade muito grande, a gente pode morrer, né. Tanto que tem esse nome drogaria, porque são drogas lícitas,
né, são drogas permitidas, lícitas, mas são drogas. E a diferença do medicamento para o veneno é a dosagem, né, como já diria Paracelso. Então pode ser um remédio, pode ser um veneno. E aí Platão nos traz isso, ele faz esse comparativo com a linguagem, né. A palavra ela tem um poder de construir, ela tem um poder de confortar, de apaziguar conflitos, de resolver, muitos problemas, mas a palavra também pode agir como um veneno. Ela pode destruir, ela pode calar os outros, ela pode fazer com que as pessoas fiquem desconfortáveis, ela pode fazer com que as pessoas sejam humilhadas, né. É como se a palavra fosse um fármaco, fosse realmente um ingrediente ali, que se a gente manipular aquilo de uma forma errada, a gente pode acabar com a vida da pessoa, né. Qualquer deslize ali nas nossas palavras pode causar um efeito contrário do que a gente queria, né. Eu não sei se vocês leram o livro Nosso Lar, né, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Tem o filme também. Em ambos eles relatam, né, que quando o André Luiz chegou lá no Nosso Lar, ele ainda estava no hospital ali sendo acolhido, e aí chegou o Lísias para cuidar dele, e o André Luiz ficou agitado e começou a fazer um monte de pergunta, e aí Lísias entregou um copo de água para ele. Falou: "André, bebe a água, só que põe a água na boca e mantém a água o mais tempo que você puder na boca, sem engolir, né". E o André Luiz ficou com aquela água na boca um bom tempo, né. Eh, e às vezes a gente precisa disso, a gente precisa encher nossa boca de água, né. A água ali, ela serviu como um remédio, realmente, que é para a gente aprender a falar, para a gente aprender a usar a nossa língua, né. Então muitas vezes, ao invés da gente sair falando, 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 calma, respira, fecha a boca. Se conscientiza daquilo que você quer falar, presta atenção naquilo, né, antes de soltar a palavra. Então esse exemplo aí da água, né, o santo remédio, água, a gente, poderia fazer isso, né, às vezes está com a cabeça quente, está nervoso, bebe água, põe água na boca e fica com a água ali um tempo na boca até acalmar os ânimos aí, respira fundo, pra antes de falar qualquer coisa, né. Aí tem outra questão interessante, eu tô aqui falando, falando, né, sobre linguagem, sobre fala, mas e quem não fala, né? Nós temos os mudos aí também. Então não é só a as palavras ditas, né, porque existem várias formas de linguagem, a gente não pode esquecer disso, né, existem várias formas de linguagem aí que são não verbais, né. Então nós temos, por exemplo, aí a linguagem corporal que nos diz muita coisa também, porque às vezes a gente está falando uma coisa, só que o nosso corpo está dizendo outra, né. Ou então a gente fala uma coisa, só que as nossas atitudes falam outra. Isso também é bem complicado. E não só isso, mas a própria escrita, né. E aí entra outro problema grande, as a forma como a gente se porta, a forma como a gente escreve, trazendo isso agora para o nosso mundo, né, o nosso mundo virtual, digamos assim. Nós vivemos hoje num mundo líquido, como já diria aí Zygmunt Bauman, né. Que tudo é muito volátil, as coisas parecem que foram feitas para não durar mesmo, então é tudo muito rápido, tudo muda muito rápido, né. E a gente está sempre aí nas redes sociais, onde as pessoas falam o que querem, falam o que bem entende, todo mundo acha que tem razão, eh, às vezes as pessoas falam disfarçando de boa intenção, né, eh mas na verdade querem dizer outra coisa, isso daí também é bem complicado. E realmente tem pessoas que elas, às vezes, falam com uma boa intenção, mas principalmente escrito, né, porque você não vê a expressão da pessoa. Às vezes a pessoa até está tentando ter uma boa intenção ali, só que quem está lendo, muitas vezes, pode interpretar isso de uma outra forma.
pode inverter tudo isso e ainda, eh, colocar de uma forma errada, né, seja porque a pessoa, sei lá, errou na hora de escrever, teve erro gramatical, erro de pontuação, a escrita, às vezes se torna complicada por causa disso, você não sente a pessoa, né. E aí uma pessoa pode entender aquilo de uma outra forma e aquilo gerar um mal-estar, e aí a pessoa começa a agredir com uma violência, com ódio, aquela pessoa que escreveu ali com uma boa intenção. E aí isso começa a juntar várias pessoas com ódio e aquilo pode tomar uma proporção, assim, muito grande, né, e isso também pode acabar aí com a vida da pessoa na sociedade. É outro problema que nós estamos tendo, né, então é importante a gente lembrar que nem tudo, né, que é postado aí nas redes sociais ou em qualquer outro meio digital, a gente pode dar tanto crédito assim, a gente tem que se questionar bastante, né. E lembrando também que tudo o que é postado nessas redes fica registrado, e não é só nas máquinas, né, mas fica registrado nas pessoas que veem aquele conteúdo. Hã, então às vezes esses equívocos, essas declarações aí, elas ficam disponíveis e muitas vezes elas não são esquecidas. Então, às vezes, pode ser que uma coisa que passou há muito tempo, às vezes está ali, né, pode ter passado muito tempo, mas alguém gravou, alguém registrou, e pode ser que num futuro aquilo venha à tona novamente, né, por algum mal-entendido do passado. Então esse nosso mundo virtual também é bem complicado, né. Existe um provérbio aí indiano que diz que ao falar nós devemos cuidar para que as nossas palavras sejam melhores do que o nosso silêncio, né. E já emendando aí uma frase de William Shakespeare, que é melhor ser rei do nosso silêncio do que escravo das nossas palavras. Coisas para nós refletirmos a respeito, né. Então, eu já disse isso em outra reunião, mas sempre bom frisar, né, antes de falar, é sempre bom nós passarmos as nossas palavras pelo crivo das 3 peneiras, né. O que nós vamos falar? Primeiro, primeira peneira, é verdade? Porque se não for verdade, qual o intuito de falar aquilo, né. Segunda peneira, o que nós vamos falar tem bondade? Porque se não tiver bondade, para que a gente vai falar aquilo? A gente precisa analisar bem, né. Terceira peneira, o que a gente vai falar tem alguma utilidade? Né. Eh, a gente deveria falar se todas as respostas para essas peneiras forem "sim". Caso contrário, a gente tem que analisar bem o que que nós vamos falar, para quem que nós vamos falar, como nós vamos falar, né. Eh, e e e falando em palavras, né, falar um pouquinho do nosso amado JC, agora, ai, querido JC. Quando a gente lê os evangelhos, a gente se depara, assim, com algumas passagens de Cristo, que Cristo às vezes, para quem não entende, não estuda, né, não conhece, que vê, assim, pela primeira vez, Cristo usa umas palavras que aparentemente podem ser bem pesadas, né. "Apartai-vos de mim, malditos", né, haverá haverá choro e ranger de dentes. Ou então quando ele fala: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?", né. Ou quando ele chega no templo e vê todo aquele comércio no templo do pai, né, ele faz um chicote de cordas e expulsa todo mundo ali do templo, expulsa os animais que estão ali e espalha as moedas, né, dos vendedores, vira as mesas, e fala: "Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um escândalo". Então, tem algumas passagens de Cristo no evangelho que a gente pode até se assustar um pouco, né, primeira vez assim,
Mas Jesus, primeiro que Jesus é Jesus, né? JC é JC, é um espírito muito evoluído e ele conhece cada um de nós, né? A gente não precisa falar nada para ele, porque ele conhece cada um de nós. E Jesus, ele tem uma posição muito austera, né? O que que é isso? Se a gente for lá no dicionário, a gente vai ver que é uma pessoa, às vezes grossa, às vezes estúpida, às vezes muito com uma grosseria muito grande no falar. Mas tem outra definição, né, um pouco menos divulgada de austero, é quando a pessoa ela tem os seus princípios e os seus valores e ela não abre mão daquilo, né? E ela defende aquilo com unhas e dentes. Por que que eu estou falando isso? Porque uma coisa, né, é a gente cuidar das palavras, do que a gente vai falar, só que não é ser bonzinho, não é aceitar tudo, né? As pessoas nos agridem, as pessoas nos dizem coisas ruins, e não é, aceitar tudo, ser bonzinho e ficar por isso mesmo. Não, a gente tem que defender, né, a gente tem que ser firme, a gente tem que se impor, porque tem algumas situações que não adianta você ir falar: "Olha, querido, não faz assim. Olha, não é bem desse jeito". Não, tem algumas situações que a gente tem que ser firme, a gente tem que ter firmeza no falar. A questão é, a gente tem moral para falar, né? A gente está fazendo as coisas certas? Se a gente tem os nossos princípios, os nossos valores, a gente realmente está seguindo aquilo? Porque JC, ó, há mais de 2000 anos atrás, ele deixou todo um código aí de moral e de conduta pra gente, e o que que a gente está fazendo? A gente está seguindo? Ou pelo menos a gente está tentando, né, se esforçando para seguir? E aí quando o JC fala pra gente: Vocês reparam no argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no teu olho". O que que é o argueiro, né? É um cisco, é uma poeirinha, é algo pequeno, né? Ou seja, a gente fica se preocupando aí com uma coisinha pequena ali do nosso irmão e a gente não repara na trave que está no nosso olho. Então que moral que a gente tem para falar, né? E aí Jesus ainda fala: "Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão". Assim como ele continua, né: "Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas". Mais uma vez, né, Jesus sendo Jesus, né, toda essa austeridade dele. Então, nós podemos e devemos até defender, o bem, defender as coisas boas, mas qual a nossa moral para isso, né? E muitas vezes, as não é nem o que a gente fala, mas como a gente fala. Uma coisa é você falar pro irmão que está precisando ali, já chegar explodindo, gritando, falando de qualquer jeito. Outra coisa é você parar serenamente e conversar firme com o irmão, sem agredir, né, com uma sutileza, falar firme, mas sem pressão, né, com o propósito realmente de uma orientação. Qual a intenção que você está falando aquilo, né? E como você está falando aquilo. Isso é outra coisa que a gente tem que cuidar. Bom, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo fala: "Bem-aventurados os puros de coração". Ei, meus queridos bem-aventurados, vamos lá de novo. No item 8, né, que fala da verdadeira pureza, que fala das mãos lavadas, ah, os escribas, os fariseus, eles questionam o JC por que que JC e os discípulos não lavam as mãos antes de fazer as refeições, né? E aí JC responde que não é o que entra pela boca que macula o homem, né? É o que sai da boca, né? O que sai da boca é o que vem do coração. Então é o que torna impuro o homem.
Então o coração é de onde partem os nossos maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, falsos testemunhos, blasfêmias, maledicências e outras coisas que Jesus expõe, né. Essas coisas sim tornam o homem impuro. Então, o comer sem lavar as mãos não é o que torna o homem puro. Mais uma vez aí, o poder da palavra, né. A gente se preocupa tanto em não que nós não devemos lavar a mão, né, gente, pelo amor de Deus, mas trazendo aí essa passagem de Cristo, a gente tem que cuidar, que é o que sai da nossa boca, né, que nos torna impuro. Então, o que que tem no nosso coração? Mais uma vez, eu trouxe aqui uma passagem do livro Sinal Verde, né, de André Luiz, também. Lá no item 3, no capítulo 3, ele fala dos domínios da voz. Então, um trechinho curtinho, que eu gostaria de deixar aqui, para a gente parar e analisar também. O livro Sinal Verde, ele chega a ser um livro, assim, considerado um livro medicamento, porque são passagens curtinhas, mas são passagens para a gente ler e analisar o que que nós estamos fazendo da nossa vida, né. Será que é o momento da gente ver que, poxa, não tá legal o que eu tô fazendo? Então, pô, tô no sinal vermelho? Ou então, nossa, eu preciso prestar mais atenção nisso, né, um sinal amarelo ali, da gente parar e realmente prestar muita atenção. Ou então, ok, tô conseguindo seguir, tô fazendo as coisas corretamente, tô no sinal verde, que é essa proposta do livro, né. Então até realmente nós chegarmos no sinal verde, a gente tem muita coisa para ser trabalhada, todos nós temos, né. Bom, então o capítulo 3 fala nos domínios da voz, né, e ele diz: "Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é o instrumento mais importante na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que dificulte a quem ouça. Sempre aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom de voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como: "Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes você quer que eu fale?" Ou até: "Já cansei de repetir isso." A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão, e a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa da sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. E aí também, no capítulo 1 e no capítulo 2, André Luiz traz algumas frases, assim, relativa à voz, né, relativa às palavras. Agradeça a Deus a bênção da vida pela manhã. Olha só, quando a gente acorda de manhã, primeira coisa, nós abrimos os olhos, acordamos. Então, nós devemos utilizar a nossa palavra, o bem do nosso coração, para agradecer a Deus. Se deve acordar alguém, usa bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeira de mau gosto não auxilia em tempo nenhum. Alguém já teve a experiência de ser acordado no grito ou no susto? Gente, é horrível, né? A gente acorda com uma sensação assim que parece que vai ter um troço. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Então, quando for dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um oi, que seja de coração aberto, né? Pensa no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e de simpatia, e faça o mesmo com os outros. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie os familiares com a sua palavra de entendimentos e esperança.
E esse último fica até um pouco mais complicado, né, porque, muitas vezes é mais fácil a gente falar uma palavra de afeto para alguém de fora do nosso círculo familiar do que para os nossos familiares, né, sendo que a gente deveria tratar bem primeiro os dos nossos convívio, né, do nosso convívio, primeiro os nossos familiares, quem está ali com a gente, e muitas vezes nós fazemos o contrário, a gente trata bem primeiro quem está fora, né, e acaba agredindo do nosso convívio. Meus queridos bem-aventurados, estamos chegando ao fim, né, da nossa reunião, hoje até foi um pouquinho mais longa, né, mas para finalizar, quero deixar uma frase moral da história, né, dessa reunião: "Nós devemos saber falar e saber calar". Gratidão a todos. Vamos seguindo para o encerramento dessa reunião, pedindo aos nossos mentores de luz, a espiritualidade amiga aqui presente, né, que nos ampare, que essas palavras que nós possamos refletir um pouquinho sobre o que foi dito hoje, que nós possamos ser um pouquinho melhor a cada dia, construir um pouquinho, né, a mais, e agradecer por tudo que a espiritualidade tem feito pela gente, mais uma vez, né. E é isso,